Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra. Triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Temos de perder, família vez poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará ser rei. Vamos meditar na palavra do Senhor. Convido você que, por favor, abra sua Bíblia, deixe aberta para examiná-la, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8.
Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Nós pregaremos nos versos 1 a 15. Nós saudamos os que nos visitam pela internet, que você seja edificado, que nos visite. E também saúdo toda a igreja reunida aqui para celebrarmos o Castelo Forte. Palavra do Senhor, então, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, versos de 1 a 15. Eu estou tratando do tema da mordomia cristã. Este é o terceiro sermão. Nós temos aprendido que somos mordomos do Senhor e devemos administrar os bens que Deus tem nos proporcionado com discernimento e fé. Não devemos negligenciar a contribuição voluntária, sincera, generosa e obediente. Meu assunto nesta manhã é ofertar é uma graça de Deus. Ofertar é uma graça de Deus. O propósito da mensagem é o mesmo de Paulo, quando encaminhou esta carta à igreja de Corinto. O propósito é que, pelo testemunho da entrega sacrificial de Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de nós, e pelo testemunho da igreja da Macedônia, Filipos, Bereia e Tessalônica, igrejas pobres, mas abundantes, vocês, irmãs e irmãos, sejam encorajados a participar com mais empenho e fé da graça de contribuir financeiramente ao reino de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta manhã, por sermos consolados, confortados e edificados em um mundo caótico, pela palavra e por cânticos tão preciosos como esses que cantamos. Bendito seja o Senhor, o nosso Deus, o castelo forte e seguro. Fala conosco mais uma vez por meio da palavra, que ela seja, ó Deus, pregada com fidelidade e clareza, e que a persuasão dos corações venha do Espírito Santo. Perdoa os nossos pecados, dirige-nos em tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu falei a leitura gradualmente do texto e explicarei. Entre os pontos da mensagem, nós traremos muitas aplicações. Então, vamos começar a leitura da palavra de Deus, começando nos versos 1 e 2. E eu tratarei um pouco com as irmãs e com os irmãos o contexto dessa passagem, para que vocês compreendam melhor. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Houve uma grande fome no período do imperador Cláudio, imperador romano. Momento difícil para as províncias romanas, afetando, por exemplo, o Egito, com o transbordamento do Nilo, e houve ali uma crise muito grande. Hoje se fala de segurança alimentar também. Guerras, inflação, recessão. O que aconteceu nesse período foi muito grave. E por causa da fome, muitas regiões, principalmente as mais pobres, sofreram profundamente. Esse é um contexto, por volta de 44 até 48. Diante deste quadro, muitas igrejas sofreram privação e escassez.
Nós não tivemos isso também recentemente na pandemia? Podemos fazer uma analogia entre esses momentos. Por isso, a igreja de Antioquia, que era uma igreja formada de gentios, e onde Paulo estava junto com Barnabé, uma igreja poderosa no Espírito de Deus, decidiram montar uma campanha de arrecadação. Vamos nos unir para suprirmos a necessidade da igreja que estiver em necessidade. E esta assistência, promovida pela igreja de Antioquia, foi superintendida pelo apóstolo Paulo. Quais eram as igrejas? Como diz aqui, Paulo está relatando as igrejas da Macedônia: Filipos, Tessalônica e Bereia. Segundo o texto, lemos que as igrejas da Macedônia eram paupérrimas. Versículo 2. Porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Era uma igreja paupérrima em termos financeiros, mas riquíssima em termos da graça de Deus. Essas igrejas da Macedônia. Assim, nós vemos neste trecho da carta, capítulo 8 e 9, que a oferta seria destinada para os pobres ou para a igreja de Jerusalém. Isso está registrado em Romanos capítulo 15, versículo 25 e 27. A igreja de Antioquia decide então enviar uma oferta à igreja de Jerusalém, que é a igreja primitiva, a primeira igreja, que está sofrendo e empobrecida pelas circunstâncias. Ouvindo alguns pregadores, eu achei interessante a hipótese que o reverendo Augustus coloca, mas eu acho que da Tavênia eu acrescento um pouquinho, humildemente. Ele diz que o texto que nós lemos, Atos 2,42, que vendiam as suas propriedades e bens e entregavam aos pés dos apóstolos, está dentro deste contexto, em que a igreja ou as igrejas podem estar sofrendo escassez por uma crise geopolítica, crise de fome mundial. E então, neste momento, a igreja de Jerusalém deposita todos os bens que tem, mas eles chegam no caixa a zero. E agora, depois de ter dado tudo o que podiam, passam escassez e necessidade. E a tese do reverendo é que, por isso, este texto não pode ser usado como argumento para forçar as pessoas a entregar tudo o que têm acima do que têm. Concordo em partes, porque todas as vezes que a igreja passar por situações de escassez, esse é um paradigma. Aquelas que têm devem abrir mão de si em favor das que não têm. E é nesse contexto de uma igreja empobrecida pelas circunstâncias que Paulo escreve à igreja de Corinto. E qual é o objetivo de Paulo? Estimular a igreja a doar, a pôr a mão no bolso, conforme havia proposto um ano antes. Se você chegar aí na sua Bíblia, no capítulo 8, no versículo 8, versículo... Daqui a pouco a gente vai ver. Nós vamos passar por lá. Mas está muito claro também no capítulo 16. Do capítulo 16, versículos 1 e 4. Então o objetivo de Paulo é estimular a igreja de Corinto a doar, conforme se havia proposto um ano antes.
E ainda aqui é de informação contextual. Olha, observe como o texto começa. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Vimos que era uma igreja abençoada, uma igreja voluntária, generosa, uma igreja pobre que doou acima das suas posses. Mas tudo isso é um privilégio da graça de Deus. A ênfase não é na capacidade e nas habilidades da igreja, mas de que era uma igreja cheia do favor de Deus. E movidos pelo favor de Deus, então, se doavam acima das suas posses. Nesse contexto, meu primeiro ponto, então, esta manhã, é este, versículos 3 a 7. Voluntariedade, generosidade nas contribuições não estão condicionadas às circunstâncias, mas à graça de Deus. Novamente, voluntariedade e generosidade nas contribuições não estão condicionadas às circunstâncias, mas à graça de Deus. Era uma igreja pobre, vivendo um momento difícil de escassez, que passava por grande prova de tribulação, como nós vimos. No entanto, estas circunstâncias não foram suficientes para que eles encolhessem as suas mãos. Por quê? Porque o coração liberal está ligado à graça de Deus. Paulo testemunha que nessas igrejas, versículo 2, a alegria transbordava no meio da provação. A riqueza abundava no meio da pobreza. Versículo 2. Evidente resultado da ação do Espírito de Deus nos corações. Um avivamento. Qual é o ponto do apóstolo Paulo aqui? Mais uma vez, é a fidelidade. É a sinceridade. Não a quantidade. Igrejas pobres podem ajudar com quanto? Talvez com muito pouco. No entanto, o apóstolo destaca que o importante de fato é a fidelidade, a sinceridade e não a quantidade. É a graça de Deus que nos faz ofertar, que dispõe nosso coração. E se você compreendeu nesses domingos que você não é dono de nada, mas que você é um mordomo dos bens que Deus te deu, você compreendendo essa condição, será muito mais voluntária neste ministério. Algumas aplicações neste primeiro ponto. Uma igreja pequena em um bairro pobre, qualquer semelhança não é mera coincidência, não está excluída da graça de participar e cooperar no reino de Deus nas áreas que tiverem ao seu alcance. Este é um ensino precioso dessa passagem. Igrejas pequenas, pobres, não estão excluídas e não podem se eximir de cooperar no reino de Deus nas áreas que estiverem ao seu alcance. As igrejas da Macedônia, como vimos, poderiam justificar sua inércia, colocando a pobreza, colocando as provações como justificativa para não participar da coleta financeira. Eu imagino o apóstolo Paulo escrevendo uma carta, como a gente recebe no conselho, olha, nós estamos precisando, e a igreja da Macedônia dizia, olha, apóstolo Paulo, não é momento de falar de dízimos e ofertas, porque aqui a fome está apertando, nossa igreja é pobre. Saudações fraternais. Mas não foi assim que ele respondeu. Não foi assim que essas igrejas responderam. Ao contrário, se dispuseram com fé e entregaram-se ao Senhor. Juntaram suas economias
e coletaram muito além do que podiam para enviar ajuda aos irmãos da Judéia. Observe o versículo 3, leia comigo. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Igual aqueles desenhos, né? O voluntário deu um passo à frente. Todo mundo dá um passo atrás. Estas igrejas dão um passo à frente. Como obra de graça, de fé. E aquilo que eles têm, e mais do que têm, oferecem a Deus. Aqui sim, concordo, é um caso extraordinário de escassez e fome profunda, onde as igrejas têm que tirar de onde não tem. É igual quando um filho fica doente e o pai precisa de dinheiro. Vende até o cachorro. Espero que você venda o cachorro se precisar. Porque é uma situação extraordinária. Mas é claro que isso pode nos embaraçar, trazer medo e insegurança. Mas a igreja pequena, num lugar pobre, numa situação de tribulação e ameaça, abre o seu coração e estende os braços. Somos uma igreja pequena, ainda mais uma aplicação, composta por pessoas pobres. Não paupérrimas, pobres. Pobre para a classe média. Nunca vi presbiteriano pobre. Mas enriquecidos com a graça de Deus, irmãos, nós podemos frutificar nas ofertas financeiras. Quando nos tornarmos igreja, o conselho poderá destinar recursos para necessitados, para igrejas que estão carecendo. Teremos essa autonomia. Glória a Deus. Contribuir é um privilégio, uma graça. Você pode engajar-se nos dízimos e nas ofertas de forma intencional e planejada. Foi assim que eu terminei o sermão passado. Na medida das suas posses, quanto é que você pode? Este é o parâmetro, essa é a doutrina. Além do que podemos, em situações extraordinárias, conforme a graça e a voluntariedade que Deus colocar no coração. Mas, cotidianamente, segundo as posses. Mas há alguns que, movidos pelo Espírito Santo, tendo riquezas, voluntariamente contribuirão acima das suas posses. E aí, o apóstolo continua, versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar Tito, que como começou, assim complete esta graça entre vós. Aqui está o conceito, a chave desta voluntariedade. Eles ofertaram as suas vidas ao Senhor. Deus precisa do nosso dinheiro? Não. O que Deus quer é que a senhora, o senhor, se entregue ao Senhor voluntariamente. E ao entregar-se ao Senhor voluntariamente, então eles se entregaram à campanha de recolhimento das contribuições. E o versículo 7, ele conclui esta primeira parte, justificando o porquê ele usa o exemplo da igreja da Macedônia. Como, porém, em tudo manifestais abundância, tanto na fé, na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Qual é o ponto do apóstolo? Usa o exemplo de generosidade das igrejas da Macedônia para encorajar a igreja de Corinto. Como se dissesse, olha, eles são muito pobres. Eles estão passando por grande tribulação, profunda pobreza.
Mas aquelas igrejas voluntariamente se deram a Cristo e então se empenharam na campanha das contribuições. Façam isso também. Agora um detalhe. Comparativamente, a igreja de Corinto era muito rica e cheia de dons. Compara a nossa congregação pequena, que é rica e cheia de dons também, com uma igreja maior financeiramente. A igreja de Corinto era mais rica. Contudo, após um ano, após assumir o compromisso de contribuir, versículo 10. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros, esse versículo que eu estava procurando, que desde o ano passado principiastes, só não a prática, mas também o querer. Convém isso. Então, passado um ano que eles assinaram um compromisso, nós iremos ajudar, queremos contribuir. Passado um ano e as ofertas ainda não estavam separadas. Eles manifestaram o desejo de contribuir, começaram empenhados, mas o tempo passou, o ímpeto de contribuir diminuiu e a coleta foi abandonada. Daí que o apóstolo Paulo tem de escrever este trecho. Como se relembrando a igreja dos seus compromissos assumidos diante de Deus. Fala, olha, vocês compactuaram conosco. Vocês são uma igreja rica. Mas vocês precisam voltar. E terminar a coleta. Então, o apóstolo Paulo compara as igrejas da Macedônia com a de Corinto. As igrejas da Macedônia entregaram-se ao Senhor pela fé. Nem provações, nem profunda pobreza, inibiram o engajamento das contribuições. Ao passo que a igreja de Corinto, tendo começado bem, assumiu o compromisso financeiro, parou no meio do caminho. Apesar de ricos e abundantes em todos os dons que eles têm aqui, estavam sendo inativos, tardios na mordomia cristã. Estavam sendo tardios na assistência financeira aos necessitados da igreja da Judéia. Claro que aqui nós estamos vendo no contexto de uma corporação da igreja, mas pode ser aplicado ao indivíduo também, a você e a mim. Deus encoraja você a ser abundante na graça de contribuir. A igreja de Corinto manifestava abundância em muitas áreas, na fé, na palavra, no conhecimento, no cuidado, no amor com o apóstolo Paulo. É uma igreja que tem de ouvir sobre oferta? Uma igreja assim? É. O apóstolo Paulo, mesmo diante de tantos dons, encoraja que eles fossem abundantes na graça de ofertar. As igrejas da Macedônia tiveram a graça de sacrificar-se e tal exemplo nos anima. Não te anima saber que alguém pobre, muito pobre, é fiel e Deus sustenta? Nos ajuda e dá exemplo de como sermos mordomos solícitos, prontos a assumir o compromisso de participar da graça de ofertar. Mais uma vez, porque o Senhor está pregando sobre este tema? Porque daqui em diante, nós seremos totalmente responsáveis financeiramente pelo sustento deste trabalho, que é uma necessidade. E que você, que é alimentado nesta casa, abençoado no convívio, que entende que estamos no caminho certo da palavra, que quer que o trabalho cresça,
uma das manifestações de cooperação é liberalmente, pela fé, engajar-se na entrega das ofertas. Deus te encoraja a ser abundante nesta graça. Muitos começam, ficam animados externamente e começam a entregar suas ofertas e dízimos. Muitos começam, nem todos continuam. Essa é a história da igreja. Mas pela graça de Deus, alguns perseveram em seu compromisso de contribuir. E é estes que acabam, de alguma forma, fomentando e sustentando a igreja. Graças a Deus que há muitos que perseveram no seu compromisso. Começam e param, nunca começaram ou abundantes. Qual é o seu caso? Ore ao Senhor que você possa começar com muito ânimo, mas que você não pare diante das provações e da pobreza. Claro que se nós não tivermos renda e se essas ofertas e dízimos forem prejudiciais à manutenção básica da nossa família, você deve tomar cuidado e recolhê-las. Mas se você possui rendas, não importa, vou dar um exemplo aqui de muitos, a pessoa que vende um amiguru por mês, né? Pastor, mas eu só vendo um amiguru por mês. Como é que fica? Fala, é disso que você vai tirar a sua oferta. Amiguru é aquele bichinho que a Kátia faz, mas não é ela nesse caso. Amigurumi, está me corrigindo aqui na língua japonesa. Pensei que era amiguru. Amigurumi. Lembre daquela senhora que eu falei domingo passado, que cada bala e geladinho que vendia, separava o que era devido a Deus. Não importa a quantidade, é a fidelidade. As igrejas da Macedônia são um correlato da viúva pobre. Talvez a cooperação deles fosse muito pouco. Se fosse uma transferência bancária, talvez o valor transferido, a cobrança da taxa seria até maior. Nós vamos enviar uma oferta dessa aqui? Vamos, porque é de coração e é tudo o que nós temos. Por isso, a igreja local não pode se eximir das iniciativas do reino de Deus, ainda que com pouco. Porque o que importa é fidelidade. A oferta da Macedônia era sincera, generosa e agradava a Deus. Então, neste primeiro ponto, voluntariedade, generosidade nas contribuições não estão condicionadas às circunstâncias, mas à graça de Deus em você. Ficou claro? Podemos ir embora? Ainda não. Tem mais um ponto e a conclusão. Versículos 8 a 12, meu ponto é: não contribuímos por obrigação, mas motivados pela graça de Cristo. Não contribuímos por obrigação, mas movidos pela graça de Cristo. Não temos mais um imposto no Novo Testamento. O que nós temos é um princípio. O princípio do dízimo, que todo o Antigo Testamento usou e foi dado por Deus. E este princípio mostra proporcionalidade, justiça, equidade. Então, como princípio, um bom começo, mas não é o fim. No Novo Testamento, o dízimo é o começo, para que haja igualdade na igreja. Bom, não contribuímos por obrigação, mas movidos pela graça em Cristo. Versículos 8 a 10. O contraste vamos ler. Não vos falo em forma de mandamento. Tudo isso que eu estou dizendo aqui não é forma de mandamento.
mas para provar pela diligência de outros, no caso da Macedônia, a sinceridade de vocês, os coríntios, do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado, um ano, eles ainda não estavam prontos, principiastes não só na prática, mas também o querer convém isto. O contraste entre as igrejas da Macedônia e Corinto foi feito para provar a sinceridade dos crentes. Ofertar é uma disposição da graça, não por força da lei, não é resultado de ameaças, nem tampouco pode ser feita com interesse de troca. Coloca 10 que Deus vai te dar 20. Não. As ofertas, irmãos e irmãs, são realizadas voluntariamente. Nenhuma oferta financeira pode comprar a salvação, pode comprar o perdão ou o benefício de Deus, que é dono da riqueza. Vocês lembram de Simão, o mágico, que queria comprar o dom do Espírito? Não se compra. Deus não se vende. Celebramos 505 anos da Reforma Protestante. O estopim para que a Reforma acontecesse no século XVI foi que no seio do catolicismo surge a venda de indulgências. A Igreja Romana, sem dinheiro para concluir as obras da Basílica de São Pedro, o Vaticano, começou a vender promessas de absolvição. Todos aqueles que compravam a bula papal teriam acesso ao purgatório. E de lá eles teriam chance. Se eles não comprassem, eles estariam perdidos. Meu ponto é que a exploração financeira do povo tornava-se mais e mais pesada. Qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência. Mais e mais pesada, as negociatas para a construção de paróquia proliferavam e uma promiscuidade com relação às ofertas. Em uma reação, Martim Lutero, dia 31 de outubro de 1517, amanhã, dia 31, apregoou as 95 teses na porta de Wittenberg. Data que comemoramos a Reforma, dia 31 de outubro. Entre as teses colocadas ali, uma das principais, que a justificação de pecadores não pode ser comprada por dinheiro. A justificação do pecador é um presente de Deus, recebido pela graça mediante a fé. Deus não pode ser comprado com dinheiro. Não contribuímos por obrigação, nem forçados a barganha, mas movidos pela graça manifestada em Cristo. Graça significa favor imerecido. Muitas seitas evangélicas hoje têm usado a Bíblia para explorar, ensinando que Deus faz trocas, vendendo prosperidade financeira neste mundo. A reforma continua atual e necessária, principalmente na igreja evangélica. As pessoas contribuem muito com as motivações erradas. Nós contribuímos, não por força de lei, não por barganha, mas movidos pela graça. Ainda que as igrejas da Macedônia tivessem se sacrificado financeiramente em favor dos outros irmãos, nossa principal motivação para participar das ofertas é o sacrifício voluntário de Jesus Cristo. É sua obra sacrificial que possibilita que a oferta de cada um de nós seja aceita na presença de Deus. Como nós lemos, versículo 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Leia comigo, acompanhei. Que sendo rico se fez pobre por amor de vós,
para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Jesus Cristo renunciou seus direitos temporariamente, esvaziou-se da sua glória assumindo forma de servo, do último que lava os pés. Sendo o dono de todas as coisas, submeteu-se à provação do deserto. Tudo isso te darei se prostrado me adorares, dizia o diabo. Fala, tudo é meu. Tudo é meu. Mas ele se submeteu como homem. Sendo rico, não tinha onde reclinar a cabeça. Não tinha um travesseiro para dormir. Foi aclamado como rei na entrada de Jerusalém, mas o animal que ele montava era um jumento emprestado. Na história do líder lá, diz assim, gente, nós precisamos ofertar porque vai prosperar. E aí um membro da igreja disse, pastor, mas Jesus entrou num jumento em Jerusalém. O pastor disse, mas no jumento era uma Ferrari naquele tempo. Falou, mas era emprestado. Ele que é o dono da coroa de glória eterna, o dono de todo poder, permitiu que encravassem na sua cabeça uma coroa de espinhos. Esta é a persuasão para o nosso serviço de mordomia voluntário. O fato do Filho de Deus, sendo rico, como diz o versículo 9, se fazer pobre por amor de vós, para que pela pobreza e humilhação dele vos tornasseis ricos. E ele, então, encerra aqui no versículo 10 e 12, mais um argumento. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes, não só na prática, mas também o querer, convém isto. Completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim leveis a termo segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, segundo as vossas posses. Então, movidos pelo exemplo de Cristo e das igrejas da Macedônia, esses são os dois comparativos, a igreja de Corinto é encorajada a terminar a coleta das contribuições que havia começado, de maneira proporcional, conforme as posses de cada um. Eu achei interessante o que um comentarista disse. Nunca menor do que as nossas posses, mas excepcionalmente, em casos específicos, como aquele contexto, podemos doar acima da nossa renda. E assim, esta é a palavra do apóstolo Paulo, encerrando o seu argumento. Versículo 11. Completai agora a obra que começaste. Completem a contribuição que vocês começaram. Você tornou-se membro da igreja? Uma das coisas que eu te convido a fazer é pegar lá o seu envelope com o tesoureiro. É ofertar regularmente a causa do Senhor. Vocês começaram algo ao tornar-se membros. Completem esta obra. Lembre-se da viúva pobre. Havia harmonia entre confiança e quantidade. E o apóstolo, então, continua na leitura até o versículo 15, versículo 12. Porque se há boa vontade, será aceita conforme que o homem tem, não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta e assim haja igualdade, como está escrito, que referente ao maná. O que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Completem, e ele dá dois motivos, porque
se parte de boa vontade, será aceita proporcionalmente. Que felicidade para um pastor e para o Senhor ter 100% dos membros remunerados, ofertantes e dizimistas. E aí você vai ver o caixa da igreja, fala, mas só isso? Você não olha o dinheiro. Você vê que o povo de Deus é fiel. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E então, lembre-se, o apóstolo diz, primeiro, porque é de boa vontade, Deus aceita, e segundo, porque é que haja justiça na distribuição dos encargos entre o povo de Deus. Para nós dividirmos um pouquinho este privilégio. Não é socialismo que força todos a uma condição geralmente de pobreza. Não é fundamento esse texto para socialismo. A palavra igualdade tem o sentido de justiça. Também não é igualitarismo que impõe todos sejam de uma forma só. Na igreja é possível e acontece de haver ricos e pobres, mas a justiça deve prevalecer entre essas partes. Quem tem muito tem que tomar cuidado para que essa quantidade não seja motivo de tropeço para o seu irmão, afastamento da comunhão. E quem não tem nada, que não escandalize os seus irmãos e seja suprido. A unidade não deve ser ameaçada. A justiça entre as partes deve prevalecer. Então, irmãos, às vezes há uma grande disparidade no estilo de vida econômico. Se você que tem muito, sua vida econômica, sua casa, você fica com vergonha de levar os irmãos mais pobres lá, porque eles vão olhar e falar, nossa, a geladeira fala. Você tem que tomar cuidado também. Para que as nossas ações e administração dos bens não se tornem pedra de tropeço ao mais pobre. Os ricos não devem se envergonhar do que têm, graças a Deus, sejam abundantes. E os pobres não devem se envergonhar do que não têm. Fala, pastor, eu não quero oferecer minha casa porque está com uma goteira lá. Não quero oferecer minha casa porque meu bairro é... Então nós precisamos rever, talvez ajudar essas famílias. Os ricos ajudam mais que os pobres, financeiramente, mas sempre proporcionalmente, para que todos sejam supridos. O que estava acontecendo, mais uma vez, uma situação atípica de fome e pobreza que afetava as igrejas da Judéia. Mas em algum momento a situação poderia se inverter. Hoje as igrejas da Judéia estavam passando necessidade, mas e amanhã? Poderia ser a igreja de Corinto, poderia ser as igrejas da Macedônia. Por isso ele diz, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, versículo 14, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, justiça. As tuas ofertas sinceras agradam a Deus, e aqui já estou terminando. As suas ofertas sinceras agradam a Deus e abençoam vidas, por meio da igreja. Por exemplo, na pandemia, todas as igrejas têm que dar uma taxa para o presbitério em dinheiro. Proporcionais. E ali o presbitério que organiza as igrejas tem um caixa. Na pandemia, o nosso presbitério, enviou uma ajuda para a igreja presbiteriana de Manaus, que estava com um problema de falta de cilindros de oxigênio. Você se lembra? Causa terrível. E o reverendo Jard enviou uma mensagem simples, uma mensagem prudente, para que as igrejas que pudessem enviassem recursos, porque eles já estavam ali no limite da ajuda àquelas pessoas ali em Manaus. Nosso presbitério enviou uma oferta para lá. Se não me engano, entre 15 e 20 mil. E essa oferta é de quem? Sua.
Novas plantações de igreja. Nós temos um orçamento hoje do presbitério que ajuda as congregações. Oferta de quem? Sua. Nós temos tido o DIP, Dia da Igreja Perseguida, há 3 anos, se não me engano, irmã. Vocês olham o valor e dizem, é pouco sim, mas conforme a Igreja da Macedônia, é aquilo que nós podemos enviar. É muito diante de Deus. Dinheiro de quem? Oferta de quem? Sua. Manutenção dos trabalhos regulares da igreja. O trabalho, assistência aos necessitados. O que você oferta pode ser um valor pequeno, mas seguindo os princípios da palavra, é um sacrifício de aroma agradável a Deus. Sejam fiéis naquilo que Deus tem lhes dado. É isso que Deus está pedindo. Sejam fiéis. Aos que ainda não contribuem, que sejam persuadidos pela graça de Cristo, como vimos, a contribuir. Não se tornam membros menores e nem membros diferentes. São todos iguais. A oferta não nos distingue em nada uns dos outros. Se você ainda não contribui, quero te encorajar a fazer isso. Os que começaram a contribuir, mas pararam por alguma provação ou pobreza, retomem esse serviço e ofertem proporcionalmente ao que vocês têm, não ao que vocês não têm. Os que têm contribuído generosamente, perseverem nas contribuições, porque vocês têm abençoado outras vidas, como acabei de citar aqui. A todos que sejam generosos e sinceros, procurem a proporcionalidade, segundo a posse de cada um, com discernimento, sem prejudicar a família. Há muitos casos de pessoas que venderam um botijão de gás por não ter nada para entregar na igreja. Jamais faça isso. Isso não é bíblico. Busquem a justiça na contribuição. Apliquem com alegria o princípio do dízimo. Você quer começar? Comece com 10%. Como princípio. E se você for fiel, você vai ver que você vai gostar da coisa. Começar a colocar 10, 15, 20. Voluntariamente. Sejam recíprocos no dar e no receber, pois isto abençoa a fraternidade, traz unidade. Essas igrejas, a igreja que levantou a oferta era Antioquia. A igreja que decidiu fazer a campanha. Uma igreja de cultura, costumes muito diferentes dos judeus da Palestina. Mostrando que por meio das ofertas, Deus também reflete a unidade do seu povo. Quer participar disso? Faça com alegria. Comece, não espere amanhã. Comece hoje. Hoje não dá mais, que nós já entregamos. Comece no próximo domingo. Experimente da graça de Cristo. Que Deus ajude. Amém. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra. A
na batalha.